Fala pessoal, professor Ellison Farias, professor de português e redação. Vamos dar início a um vídeo de morfologia, beleza? A continuação da nossa aula de morfologia. Na aula de hoje, a gente vai ver a parte chamada estrutura das palavras, beleza? Estrutura das palavras é o assunto de hoje. Lembrando que você tem que ter a noção disso daqui, ó. Estrutura da palavra faz parte de um assunto de morfologia, beleza? Morfologia se divide em três grandes assuntos. Três grandes assuntos, professor? Isso, três grandes assuntos. Que são eles? Estrutura da palavra, formação das palavras, formação das palavras e classes de palavras. São esses três assuntos, professor? Isso. Se você for estudar morfologia, você tem que ter a noção de que morfologia são esses três grandes assuntos. Morfologia, morfo, vem de forma, logia, vem de estudo. Ou seja, estudo das formas das palavras, beleza? Então, olha para cá, para o quadro. Esses três assuntos aqui são assuntos de morfologia. Morfologia, morfo significa forma e logia significa estudo, ou seja, estudo da forma da palavra. Na morfologia, nós estudamos as palavras de forma individualizada. Lá na sintaxe, que é o próximo assunto que vamos ver mais à frente, nós estudamos as palavras de forma conjunta. Nós vemos como as palavras se relacionam entre si e nisso temos uma relação sintática. Na morfologia é diferente. Nós estudamos a forma da palavra, a sua estrutura, a estrutura individual da palavra. Muitas vezes podemos utilizar o contexto na análise morfológica, sim, com certeza. Mas, no geral, a análise morfológica tem a ver com as palavras de forma individualizadas. O que elas estão fazendo ali de forma individualizada, beleza? Então, a morfologia é justamente isso. Então, olha para cá. Olha para cá. Estrutura da palavra, como o próprio nome já diz, tem a ver com a estrutura. O que compõe a estrutura das palavras, beleza? Então, formação das estrutura da palavra é justamente isso. Estrutura da palavra é justamente isso. Vocês podem anotar aqui, é o estudo dos elementos das palavras. A estrutura da palavra tem a ver com o estudo dos elementos que compõem a palavra. Professor, elementos que compõem a palavra. Então, as palavras são compostas por alguns elementos. Isso, as palavras são compostas por algum elemento. O nome desses elementos é morfema. Então, o que é um morfema? Morfema é a menor parte que compõe uma palavra. Ou seja, morfema são os ingredientes que formam as palavras. Então, professor, o senhor está dizendo que a gente está estudando morfologia, e na morfologia a gente tem três assuntos, que é estrutura, formação e classe de palavras. Isso, eu falei isso. E na estrutura da palavra, as palavras são compostas por pequenos elementos que são chamados de morfemas. Muito bem, você está aprendendo muito bem. Morfemas são os menores elementos que compõem uma palavra, beleza? Então, e quais são as subdivisões desses elementos, professor? O senhor pode me dizer por obséquio? Claro, temos o radical, a desinência, a vogal temática, a vogal de ligação, a consoante de ligação, os afixos e o tema, beleza? Então, são esses os morfemas que nós temos. E o que é um morfema? O morfema é o que compõe as palavras. As palavras são compostas por morfemas, beleza? Por exemplo, pessoal, olha para cá esse exemplo. Por exemplo, olha para cá. A palavra dentadura. A palavra dentadura, a gente pode fazer uma análise da sua estrutura. Vamos analisar a estrutura da palavra dentadura. Dentadura é formado pelo radical dente. Radical dente. Mas esse outro morfema que nós vamos estudar mais à frente. Vamos ter o radical e vamos ter um afixo que a gente vai ver que mais à frente ele vai ser chamado de sufixo, beleza? Então, as palavras são compostas por alguns ingredientes
e servem para formar, beleza? Formar essas palavras. Esses elementos se juntam e formam as palavras, beleza? Então, se você não tem uma ideia de como estudar português, venha participar do nosso canal, beleza? Se você estiver sendo ajudado, você dá o like, compartilha com seus amigos, beleza? Então, dentadura é uma palavra formada por um radical, uma vogal temática, e a gente vai ver que ele vai ter um afixo, beleza? Então, esses são os morfemas. Professor, não sei quais são todos os morfemas. Tenha calma, aluno. Take it easy. Nós vamos ver morfema por morfema nas próximas aulas, beleza?